Bom dia, igreja. Vamos dar início a este culto de adoração e celebração ao nosso Deus. Vamos começar orando, agradecendo a Deus, pedindo a Deus por este ano, primeiro culto dominical de 2024. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, por esse dia. Graças te damos por esse início de ano abençoado. Entregues à tua mão, Pai, poderosa. Em nome de Jesus, eu quero te pedir por cada um aqui presente, Pai. Em nome de Jesus, cada vida que veio aqui disposto a entregar o seu culto, o seu louvor, Pai, em nome de Jesus. Toma estes louvores, toma estas canções nas tuas mãos, Jesus. Tu és o único digno de adoração, tu és o único digno de ser louvado, Pai. Recebe este culto em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para cantar? Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Ao início, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza, onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em como tu és em nós. Amém. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui.
nessa próxima canção, perdoem minha voz, por favor. Vamos aproveitar para entregar os dízimos, ofertas, se você os trouxe. E essa música também ela fala sobre gratidão. E vamos aproveitar para agradecer ao nosso Deus pelo ano que passou e desde já agradecendo por este próximo. Então, se possível, se vocês puderem me ajudar, a minha voz vai falhar um pouco mais nessa daqui. Eu sou grato por tudo que tem, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, me fez tudo ao me dar a salvação. Louvaremos ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Sou grato. Eu sou grato. Tesouro maior desse mundo Me foi dado como herança eterna. Maior prova
Senhor Deus, muito obrigado por esse dia onde podemos começar louvando e engrandecendo o Seu nome. Sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada conseguimos, sem o Senhor nada podemos fazer. Queremos começar o nosso dia entregando as nossas vidas diante do Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus soberano que nos perdoa, nos santifica e possibilita o relacionamento contigo. Receba os nossos louvores, receba os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Bom dia para você que se achegou mais uma vez aqui à nossa reunião, ao nosso ajuntamento. Espero que o seu coração esteja grato de estar presente nessa manhã, juntamente com os nossos irmãos, tendo a oportunidade de louvar ao Senhor e escutar sobre a sua palavra. Antes de começar, queria dar um aviso. O pastor Anderson, nessa semana, saiu de férias, então nos próximos 15 dias ele estará desfrutando desse tempo de férias. Por isso, a sua ausência. Mas nós continuaremos aqui, escutando a palavra do Senhor e louvando o seu nome. E para isso, quero que você abra a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 15 até o 23. Enquanto você encontra aí essa parte das Escrituras, quero te fazer uma pergunta. Você já se deparou com alguma situação onde você não sabia o que era mais a verdade? Você não conseguia mais identificar aonde estava a verdade em meio a algum dilema? Seja pegando uma nota onde você desconfiava que era falsa, ou seja, no momento onde você desconfiou que era uma mentira que estava sendo contada. Você já passou por isso? E, gente, quando eu pergunto, pode falar não, sim. Tá bom. Vamos lá, vamos tentar de novo. Você já se deparou com alguma situação onde você não percebia se tinha ou não a verdade? Ah, obrigado, gente. Obrigado. Acordaram comigo. Histórias a nós são contadas e ao passar do tempo, alguns detalhes são acrescentados com a finalidade de potencializar algum tipo de reação na pessoa que está escutando essa história. Isso é muito comum quando a gente quer trazer um tom cômico à história, não é? No final de uma história a gente quer rir ou chorar. Mas normalmente a gente quer mais rir do que chorar, certo? Então quando a gente quer contar uma história e vê que está levando muito tempo, tem que pelo menos acabar uma história legal, né? A gente quer acentuar os detalhes que podem se tornar aquela história cômica. Só que infelizmente isso não acontece apenas em relatos da nossa labuta diária, em tons cômicos. Mas nós acabamos usando esses artifícios da linguagem para ocultar detalhes de fatos que nos incriminam. E acabamos mentindo. Não apenas em histórias engraçadas, ou naquelas mentirinhas, esse tipo de artimanha também acaba surgindo no meio da nossa fé. As verdades basilares da nossa devoção a Cristo, da nossa crença a Deus, correm risco quando colocamos algo a mais, além de Cristo, no meio dessa fé. E nós acabamos usando a religião para nos autenticar em posturas que tomamos e achamos amparo em nossas boas ações. Ou seja no modo que a gente se porta, ou na maneira que nós nos vestimos, ou no vocabulário que usamos. Às vezes achamos que isso é suficiente dentro da nossa fé. E deixamos de lado Cristo Jesus e tudo o que Ele já fez por nós. Mas as verdades sobre Jesus Cristo, elas não mudam. Elas não mudam com os nossos pensamentos que são mutáveis, são volúveis. E esse momento que você tem se perguntado em que realmente o que você crê,
Isso de fato é verdade? Quando essa pergunta surge, eu quero te convidar a voltar a Cristo Jesus, a voltar a tudo que Ele já fez, e lembrar que devemos permanecer em Cristo, por meio de Cristo, por causa de Cristo e para Cristo. Vamos ler o texto de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Repare essa canção que Paulo esboça ao começar a carta aos Colossenses. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é Cristo. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E, por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo, e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. A carta aos Colossenses tem essa ênfase em Cristo e a sua obra. E é muito evidente a nós essa presença que dentro da teologia nós chamamos de cristologia. Tudo aquilo que enfatiza a obra de Jesus Cristo, quem Ele é e o que Ele fez. Isso acontece por causa da demanda que existia naquela igreja. E qual era essa demanda? Naquela igreja estava crescendo uma heresia que estava se infiltrando na fé cristã para aqueles crentes. Pensamentos filosóficos estavam sendo acrescentados a essa mensagem do Evangelho, que no mundo grego era muito presente, e agora estava deturpando tudo aquilo que era a base do cristianismo. E do que consistiam essas filosofias? Elas eram a mistura das filosofias pagãs, como a astrologia, e muitos pensamentos de origem do Egito, fundidas com pensamentos também da Pérsia, que foram aglutinadas a essa mensagem do Evangelho e se tornaram ameaça à base da crença em Cristo Jesus e a sua obra. Então, essa visão sobre Jesus não estava sendo mais única, a mensagem sobre Jesus ela não estava mais pura, mas agora existia algo a mais dentro dessa mensagem. E o que eu te convido nessa manhã, quando você se sentir ameaçado, ou quando você sentir que as verdades do Evangelho estão sendo ameaçadas, volte a Cristo, da onde nós nunca deveríamos ter saído. Em caso de divergências, pregue o Evangelho genuíno. Em caso de divergências, volte a Cristo, de onde eu e você nunca deveríamos ter saído.
Vamos ao texto então. O versículo diz o seguinte, versículo 15: o Filho é a imagem do Deus invisível, é supremo sobre toda a criação. Em toda a narrativa bíblica, nós vemos constantes aparições de Deus, que chamamos de teofanias, aparecimentos de Deus. Por exemplo, a sarça ardente em Moisés e o anjo do Senhor, são episódios que se repetem em toda a narrativa bíblica. E no versículo 15, a parte A, e também no versículo 19, pois foi do agrado de Deus que toda a plenitude habitasse no Filho. Nesses dois versículos, eles são complementares entre si, no sentido de mostrar a forma de Cristo, a forma de Deus. E as sentenças aqui, o Filho é a imagem do Deus invisível, e toda a plenitude habitasse no Filho, quer evidenciar de quem se está falando. Paulo, ele quer mostrar quem é esse Deus, na forma física. O Deus que não pode ser visto, que agora pode ser visto. Vemos que o Filho é o próprio Deus encarnado, é o próprio Deus que agora pode ser tocado, pode ser visto. E esse Cristo, que é o Deus encarnado, de mesma natureza, Deus de Deus, perfeito em sua perfeição, predestinado pelo Pai em colocar em forma visível que não pode ser visto. Esse é o Cristo. Esse é aquele que entregou a sua vida para perdoar pecados. E é um paradoxo, né? Como é possível ver o que não se pode ver? É intrigante, mas é real. O invisível agora pode ser visto. O Deus invisível se apresenta no palco da redenção para alcançar seres que não poderiam vê-lo em sua condição condenável e longínqua de Deus. E o ápice da autorrevelação de Deus está em Cristo. Tudo culminou em Cristo. Nada melhor pode vir posteriormente que expresse com tanta perfeição quem Deus é. Este é o Filho. Ele é supremo sobre toda a criação. Em outras traduções, naquelas que normalmente a gente costuma decorar, diz que ele é o primogênito sobre toda a criação. Primogênito, como a tradução que eu acabei de mencionar, diz respeito sobre Jesus ser herdeiro de toda a criação, não de ter sido a primeira criatura de Deus. Primogênito quer dizer que Cristo herda tudo aquilo que é do Pai, a criação. Logo, é possível chegar à conclusão que Cristo é superior a tudo que foi criado, porque Ele é o herdeiro de Deus. A primazia de Cristo é clara por Ele herdar, criar, salvar e reconciliar a criatura, nós, com o próprio Deus. Por meio do quê? Por meio do sangue desse Cristo, por meio do sangue de Jesus. Veja a sequência dos próximos versos. Versículo 16. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Como esse verso de número 16 é importante dentro desse hino que Paulo esboça aqui no início de Colossenses. Por que, Josué? Pois por meio dele. Essa construção, ela é muito importante dentro desse trecho que lemos, do versículo 15 ao 23. Cristo,
foi por meio de Jesus que se viabilizou a criação de Deus. Sem Cristo não haveria a criação. A origem da criação está em quem? Em Cristo. Sem um Filho não haveríamos existido. Sem o Filho não haveria a criação. Sem o Filho não existiria o que vemos e também o que não vemos. As esferas físicas e espirituais são realidades, elas existem, porque Jesus é o propiciador dessa existência. O agente de criação é Cristo. Por meio de quem tudo foi criado? Por meio de Jesus, Cristo. E essa criação, que só veio e é possível por meio da existência de Cristo Jesus, também foi feita para Ele. Não só por Ele, mas para Ele. A autoridade suprema sobre tudo e todas é exclusiva então de Jesus Cristo. O alvo da criação é Cristo. Como uma ilustre frase de Abraham Kuyper, que diz o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não clame, é meu. Tudo pertence a Cristo, porque tudo foi criado por meio desse Cristo. Versículo 17: Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo sobre harmonia. Meus irmãos, esse versículo grita para nós: soberano, soberano, soberano. Não há nada que aconteça ou o pegue de surpresa. Jesus, o governo dele é perfeito, o governo dele é infindável, o governo dele é infalível. Esse é o governo real que está acima de qualquer governo. O governo de quem? De Jesus Cristo. Possivelmente o ensino que se infiltrou naquela igreja era que Jesus também era um ser divino, mas não o único Deus. Há um problema em concordar com a primeira frase, que Jesus também é um ser divino. O que significa isso? Que há deuses além do único Deus. Mas o versículo 17 diz que Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Não tratamos de deuses, mas de um único Deus. Paulo quer mostrar que não existe outro além de Cristo. Não existe um precursor em divindade. Cristo é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. E Paulo deixa claro que Ele não só morreu por esse mundo, mas Ele foi fundador e Ele é exclusivo. Então passamos para o versículo 18, que mostra sobre essa autoridade de Cristo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo. O governo de Cristo, meus irmãos, Ele não se restringe ao universal como algo macro, mas Ele é expresso também de maneira específica. Cristo é quem governa a igreja, pois Ele é o cabeça da igreja. Tudo que vem a partir dEle, Ele experimentou a morte, mas Ele ressuscitou. Esse versículo diz que Ele foi o primeiro a morrer, e foi o primeiro a ressuscitar. Ele experimentou a morte, mas vive. O ceticismo estava muito presente naquele tempo também. A falta de fé nas coisas que se relacionam com milagres, ao mundo espiritual.
Era comum naquele tempo também eles não creem, como nos nossos dias. E o que isso significa? Que nada que se caracterizava como uma espécie de milagre ou da esfera espiritual era aceitável. Então, o fato de Jesus ter ressuscitado não era aceito e também não era ensinado. Possivelmente esse pensamento estava presente naquela igreja. E Paulo, com o propósito de livrá-los dessa heresia, demonstra que a autoridade é exclusiva de Cristo por seus próprios méritos, por conta da sua morte e ressurreição. Pregamos o Evangelho de Cristo, de um Cristo que morreu. E esquecemos que o fato dele ter ressuscitado é o que mantém a nossa fé viva. Uma fé que contém esperança. Cristo não está morto, ele ressuscitou. Versículo 19. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Sabe que isso revela para nós um desejo de Deus. Às vezes, quando falamos sobre a vontade de Deus, somos pegos de surpresa. Mas qual que é a vontade de Deus? E aqui Paulo expressa esse canto a Cristo, mostrando um desejo de Deus. Deus sempre quis estar com o seu povo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Lembre-se da narrativa de Êxodo 15. Quando Deus pede para Moisés preparar um lugar onde ele pudesse estar presente em meio ao povo. E ali, Deus tabernaculou entre o povo de Israel. Você lembra disso quando foi feito o tabernáculo? Lá em Êxodo 15. Deus tabernaculou, a sua presença foi visível e local em meio ao povo. Salomão também constrói um templo, um lugar para Deus se manifestar, um lugar para Deus ser visto, um lugar para Deus habitar. E tudo isso no meio do povo e diante do povo. Só que esse Deus, ele não tinha uma forma física. Ele não poderia ser visto como uma pessoa. Talvez pudéssemos, ou aquele povo pudesse ver que Deus estava presente quando a fumaça era levantada do meio do tabernáculo. Ou a nuvem descia no monte ou no tabernáculo. Agora, por meio de Cristo, essa presença que era invisível se torna perceptível aos olhos humanos com o nascimento de Jesus. João chega a falar em seu evangelho no capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou. Esse verbo quer dizer acampou ou tabernaculou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Paulo traz um sentido mais extenso dessa habitação. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E essa habitação não é nômade ou pontual, como a presença de Deus era manifesta no Antigo Testamento, no tabernáculo e também no templo de Salomão. Agora, Paulo escolhe uma palavra que expressa um sentido de morada permanente, uma habitação fixa, um lugar da onde não se pode sair, uma coisa que não muda, que é eterna, que é para sempre.
foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse de uma maneira definitiva no Filho. O que isso demonstra? Que Cristo, ele não era alguém ao qual Deus habitou e depois saiu e agora Jesus não é mais Deus. Mas Cristo é o próprio Deus, o Deus que agora pode ser visto e tocado, abraçado. Logo, em Cristo Deus se faz presente. Em Cristo se tem a revelação completa e suficientemente perfeita para a reconciliação de tudo com Deus. Versículo 20. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. Por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Meus irmãos, é Cristo quem traz a paz ao mundo. É Cristo quem traz a paz entre a criação e o seu Criador. E tudo isso só é possível por meio da obra de morte, mas também de tudo que Ele fez em vida. O crivo de aceitação de filhos por Deus é a fé em quem? É a fé em Cristo e mais nada. Ele é o único caminho. João 14,6. Pois sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Somente por meio de Jesus Cristo, a criação se reconcilia com o seu Criador. E por que falamos de reconciliação? Porque antes de Cristo, ou sem Cristo, o pecado reinava, impossibilitava esse relacionamento da criatura com o seu Criador. E nesse verso contém um resumo do Evangelho, por meio do sangue do Filho na cruz. Se você se reparou, nesse trecho, constantemente, Paulo usa esse por meio. Ele se repete por diversas vezes nesse trecho, que lemos do versículo 15 até versículo 23. E é possível perceber essa figura de mediação que é possibilitada por Jesus entre Deus e os homens, para que a criação tivesse acesso ao seu Criador. Isso só foi possibilitado por meio de Cristo. Não também por Cristo, mas por meio de Cristo. Do sangue mostra o preço pago por essa reconciliação. Esse sangue, meus irmãos, ele é único. Esse sangue, Pedro, ele é puro. Nenhum outro pode ter um valor semelhante ao sangue de Jesus Cristo. Do Filho, deixa claro que a morte foi real. Não foi de um ser espiritual, não foi uma figura de linguagem, não foi confirmado apenas em esferas espirituais, mas alguém morreu. E esse alguém foi Jesus Cristo. Do Filho, mostra que essa morte foi física, trouxe sofrimento da parte que morreu e sofreu essa sentença. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro? Jesus Cristo. E onde ocorreu isso? Foi em Beverly Hills? Foi no palco de um teatro? Foi na orla da praia, onde diversos artistas estão se apresentando? Não! Foi na cruz. Na cruz foi onde
o amor de Deus se manifestou. A cruz é o símbolo da morte que se torna moldura para a vitória de Cristo. A morte foi vencida e hoje Cristo vive. Não podemos pensar que 2 paus seguraram o Criador do mundo, porque Ele vive. Por meio do sangue do Filho na cruz. Que frase linda e única e adorável que nós podemos ler nessa manhã, aonde é possível perceber que há uma única saída para pecadores miseráveis, pecadores que estavam sendo condenados. E essa saída é por meio do sangue do Filho na cruz. A boa notícia que Deus dá é essa: Cristo morreu na cruz para trazer paz entre mim e vocês. Essa é a boa mensagem de Deus para aquelas pessoas no passado. Essa é a boa notícia para nós nos dias de hoje. Essa é a boa notícia para os que haverão de ser salvos. Eu trago paz, porque o meu Filho deu sangue na cruz para trazer paz entre mim e vocês. No versículo 21, isso inclui vocês. Paulo estava escrevendo para a igreja em Colossos, que antes estavam longe de Deus, eram inimigos de Deus, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Versículo 22, agora porém ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico, mais uma vez, mostrando que essa morte não foi espiritual, mas o mundo presenciou e testemunhou essa morte. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpas e livres de qualquer acusação. Paulo faz uma defesa da fé incrível nesses 2 versículos. O que significa então para nós e para aqueles que estavam escutando? Paulo faz uma argumentação sobre a primazia de Cristo. E dá provas de seus argumentos. A base é Cristo e mais nada. Não estamos falando de comportamento. Não estamos falando de uma maneira de se vestir. Não estamos falando também de uma denominação. Estamos falando de Jesus Cristo. Não estamos falando de uma estrutura física. Não estamos falando de uma pessoa que fala bem aqui na frente. Ou não, né? Não estamos falando de pessoas com um tempo de conversão. Estamos falando de um Cristo que é suficiente. Estamos falando de um Cristo cuja obra, ela deve ser primeira e única. A base é Cristo e mais nada. Essa é a verdade que só por meio dela que se encontra a existência. Lembra? Por meio de Cristo a existência veio existir. Por meio de Cristo nós vimos quem era Deus. Por meio de Cristo vimos que Cristo era o próprio Deus. Por meio de Cristo recebemos perdão. Por meio de Cristo fomos reconciliados com o Pai. A reconciliação e a salvação necessárias só são possíveis por meio de Cristo. Crer é o ponto de partida. Se manter nessa verdade é o caminho para o desfrute de que Cristo e seus benefícios alcançados por meio de sua morte, traz aqueles que são salvos. Por meio de quem? Por meio de Cristo. Meus irmãos, eu não sei vocês,
Mas, para mim, tudo aquilo que eu tenho construído como fé cristã, ela cai por terra, porque eu vejo que é uma tentativa de o Josué se ligar a Deus sem Cristo. Por que eu falo isso? Porque eu sou um desconvertido? Não. Porque o meu e o seu coração, mesmo tendo o que é suficiente, e mesmo tendo tudo que é Cristo, ainda busca em ações e decisões humanas, falíveis, algo além dessa mensagem de salvação, reconciliação, permanência e esperanças futuras. Eu me acho melhor porque eu não tenho dificuldades em certas áreas. Eu me acho melhor porque eu nasci numa casa onde o evangelho já estava presente. Eu me acho melhor porque eu era um mundano e Cristo me alcançou. E aqui eu coloco em mim todas as sentenças que eu e você sentimos como apoios para a nossa crença, que na verdade são falsas. Se tirarmos tudo isso, perdemos o que é essencial, perdemos o próprio Cristo. Estou falando que a gente perde a salvação? Não. Mas nós não desfrutamos de tudo que Deus deu para nós. O único Filho, o próprio Filho. E sem amor o negamos. Por quê? Porque queremos colocar algo a mais nessa mensagem de salvação e reconciliação. A santidade, meus irmãos, e a liberdade que temos também depende desse Cristo. Fora dele só haverá legalismo e escravidão, caso se tente alcançar uma santidade e liberdade com as nossas próprias forças. Meus irmãos, santidade não é a soma dos nossos bons atos. Santidade é um desfrute da natureza que Deus preparou para aqueles que foram salvos por meio de Jesus Cristo. Conhecer a Cristo nos ajuda a lutar contra nós mesmos. Sem Cristo, essa luta se torna moralista. Com Cristo, essa luta se torna santidade. Eis então uma aplicação que Paulo escreve esse sermão e já aplica. Não podemos sair daquilo que Paulo está escrevendo para aquelas pessoas e também serve para nós nos dias de hoje. Versículo 23. Vamos ler juntos? É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas. Paulo, fui designado servo. O que é preciso? O quê? No quê? Que verdade é essa? Por meio do Filho que entregou o seu sangue na cruz. Não está falando de mim e você. Não estão falando das nossas boas ações. Então quer dizer que eu posso viver do jeito que eu quero? Não. Pessoas que foram alcançadas por essa mensagem de salvação não conseguem viver sem essa salvação. Por meio do Filho de Deus que entregou o seu sangue na cruz. Existe uma única aplicação que eu queria fazer nesse momento. E eu já falei ela lá no início. Permaneça em Cristo. Por meio de Cristo. Por causa de Cristo. E para Cristo. Se você não entendeu, permaneça em Cristo. O que isso significa? Não há mais nada que podemos fazer do que aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário.
como permanecemos nessa confiança? Por meio de Cristo. Ele é quem nos capacita em permanecer nele. Mas por que devemos permanecer? Porque a causa disso é o próprio Cristo. Mas por que eu faço isso? Para a glória desse Cristo. Permaneça em Cristo, por meio de Cristo, por causa de Cristo e para Cristo. Nessa manhã, comemoraremos mais uma vez a ceia do Senhor Jesus Cristo. Eu queria chamar os irmãos preparados que nos auxiliarão na distribuição dos elementos. E eu quero refletir com você que esse Jesus que entregou a sua vida ressuscitou. E de acordo com a orientação do mesmo apóstolo Paulo, memoraremos esse sacrifício, memoraremos essa esperança viva até que Ele volte. Enquanto cantaremos juntamente com o Vini, pense nisso, no que foi falado nessa manhã. Cristo mais alguma coisa resulta em nada. A obra de Jesus é suficiente para salvar, para a permanência e para a esperança daqueles que foram salvos. Senhor Jesus, obrigado pelo seu Evangelho. Esse Evangelho nos deixa nus diante do Deus perfeito, amável, que entregou o único Filho para nos salvar, redimir, santificar e trazer para si. Obrigado porque sem Cristo não temos nada. E obrigado que não precisamos fazer nada mais para alcançar essa mensagem de amor que vem do Senhor. O Senhor deu o primeiro e o único passo até nós. E de coração alegres recebemos essa mensagem, porque se dependêssemos de nós, nunca acharíamos o Deus perfeito. Mas porque em Cristo a plenitude de Deus foi expressa, nós vimos o Filho de Deus, vimos o Pai, e podemos com corações confiantes crer que Ele permanece em nós e nós permanecemos nele. Em nome de Jesus. Amém. E perdido vaguei, sempre longe do meu Salvador. O seu sangue verteu pra salvar o seu imenso amor. Foi na cruz, foi na cruz. Castigado em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, no céu eu foi na cruz onde um dia
Alguém não pegou ou foi servido com o cálice e a bolachinha? Era o pão antes, né? Agora, alguém ficou sem de ser servido? Meus irmãos, nós não estamos no velório de Jesus Cristo. Nós não estamos diante do túmulo de Jesus. Jesus não está estendido ou morto aqui em cima desse aparador. Mas nós comemoramos em vida a vida por meio do sangue do Filho na cruz. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: pois eu transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Participemos. Esse corpo foi físico, não foi um corpo espiritual. Jesus não era um fantasma que vagava, não era um Deus de uma maneira holográfica, não. Ele era real. Também não estamos praticando canibalismo, comendo e participando do corpo de Cristo. Esse corpo foi físico. Jesus precisava morrer de maneira física para que pudéssemos ter vida. Ele sofreu tentações, mas não pecou. Por isso que o seu sacrifício foi aceito como dívida pela culpa dos nossos pecados, que foi paga não ao diabo, mas a Deus. Esse sacrifício aplacou a ira divina sobre nós. Versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Participemos. Por meio do sangue do Filho na cruz. Esse sacrifício trouxe paz. Esse sacrifício teve um preço. Alguém sofreu por esse sacrifício. E esse lugar foi presencial, não foi de maneira online também. Foi na cruz. E fazemos isso não porque queremos nos tornar mais santos, porque esse ato não transmite graça, não transmite uma bênção superior, não te dá mais sabedoria, mas é um memorial daquilo que Jesus fez na cruz, aos quais nós recebemos esses méritos, por meio do sangue do Filho na cruz. Vamos orar? Espero que nessa manhã, essa primeira manhã de domingo do ano de 2024, seja a base para todo o ano, não por quem fala, mas por meio daquele que entregou a sua vida e revelou a glória do unigênito, o próprio Jesus Cristo. Que essa seja a base para o seu ano. Não estamos pregando para também receber uma graça maior, não, mas apenas lembrar aquilo que Jesus fez. Que a mensagem de Cristo seja suficiente e a maneira que você fala, se porta, pensa ou se veste, seja apenas reflexo
não um caminho até Deus. Que o caminho até Deus seja Jesus Cristo e a tua obra, em vida e morte. Senhor Jesus, nós somos extremamente gratos a tudo que o Senhor fez. Não precisamos fazer nada mais, além do que receber essa mensagem, que também, a nossa resposta também foi uma interferência do Senhor em nossas vidas. Obrigado que agora podemos ver o vivo e único caminho até o Senhor, de Cristo que é Deus. Não é um anjo, não é um fantasma, não é um ser superior, mas é o Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus, que morreu e ressuscitou. Obrigado que nessa manhã nós lembramos e comemoramos essa morte e ressurreição por meio da ceia do Senhor. Que essa seja a base do nosso ano de 2024. Adoração ao único Deus. Com corações gratos e redimidos e humilhados diante de quem reina, o próprio Jesus Cristo. É com amor, paz e agradecimento que oramos no nome desse Jesus Cristo, do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom momento de escola bíblica dominical, que você também possa ter um bom domingo, voltar à noite, continuar aprendendo mais sobre esse Jesus Cristo. Antes de encerrarmos, a Alexandra tem alguns avisos. Bom dia, irmãos. Nós tiramos um tempo de descanso, o pastor já está dando uma atenção para a família, mas eu passei por aqui só para falar da nossa escola bíblica, né? Porque nós estamos na direção da nossa escola. Hoje nós estamos num momento diferenciado. A nossa professora já está a postos ali, a irmã Marta. Nós vamos ter uma escola geral hoje com a apresentação inicial do livro de Josué. Então nós estamos convidando todos vocês a participarem, né? Os adolescentes estarão com o João Sabino, que está lá em cima, né, preparados, os adolescentes, as crianças também com seus professores, mas jovens e adultos permanecerão aqui no templo. A irmã Marta estará dando a lição, tem uma dinâmica preparada ali, com certeza os irmãos vão gostar muito da escola. Nossa escola, esse ano, está com um formato já um pouquinho diferenciado. Nós estamos retomando a prática da literatura em mãos, né? Então, os alunos que quiserem ter em mãos a sua literatura, ter a sua revista, assim como os professores, nos procure. Pode procurar a mim ou a irmã Marta, nós tomaremos nota do seu pedido e veremos a possibilidade de você ter esse material ainda esse trimestre. Se não esse trimestre, no próximo trimestre você já poderá estar com a sua revista nas mãos, tá bom? E se você tiver muito interesse, nós podemos tentar conseguir ainda agora. A partir do próximo domingo, nós estaremos dividindo as nossas salas, cada um estará na sua sala. Nós estamos, para quem está chegando agora na igreja, não conhece ainda a estrutura da nossa escola bíblica, nós temos salas para as crianças, idades específicas para o maternal, jardim, até o que nós chamamos aqui de pré-teens. Nós temos o Marapé Kids, que se estende tanto na escola bíblica quanto no culto à noite para as nossas crianças. Temos a nossa sala para adolescentes e esse ano estamos retomando a nossa sala para os jovens também. Nós temos a sala para os jovens casados, nós chamamos uma sala para jovens mais de 30, já que é uma sala que estão aí os jovens casados, solteiros já que estão mais de 30, é uma sala que é uma linguagem bem específica para essa faixa etária. E a sala de adultos. Na sala de adultos nós temos uma sala específica para as mulheres, e se os homens tiverem interesse, nós também podemos abrir uma sala específica para os homens. Então, homens, se você tem interesse nessa sala aí, para esse bate-papo, né, mais aí na visão masculina, dentro do texto bíblico, você nos procure e manifeste seu interesse, porque nós podemos estudar isso para desenvolver ao longo do ano. Então, essa é a nossa apresentação aqui bem geral da nossa escola. Eu espero que os irmãos sejam extremamente abençoados, como ouvimos essa mensagem tão preciosa através do pastor Josué hoje, nesta manhã,
mostrando que Cristo é o centro da nossa vida e nós realmente precisamos dessa direção do Senhor Jesus. Ai de nós se não fosse o Senhor Jesus. E quando nós estudamos a nossa escola bíblica, é tão somente para crescer nessa vida cristã. Então, que Deus te abençoe. Se você ainda não é aluno da nossa escola, quer participar, nos procure, ou apenas sente aqui e assista uma aula e você vai perceber quanto isso é motivador para o nosso crescimento. Que Deus nos abençoe. Os irmãos têm aí alguns minutinhos, 10 minutinhos para tomar uma água, respirar um pouco e retomar aí assento para estudarmos juntos de uma maneira bem dinâmica e gostosa. Que Deus abençoe a todos. Essa semana o pastor com família estará aí em um período de descanso, mas o pastor Josué está com tudo, né, Rebeca? Então, Deus abençoe, irmãos. Muito obrigada pela atenção de vocês.